A Ucrânia é um país marcado pela força, pela resistência e por uma história tão bela quanto dolorosa. No coração da Europa Oriental, ela se estende por vastas planícies, montanhas suaves e mares que tocam horizontes distantes. Ao longo dos séculos, esse pedaço de terra presenciou impérios surgirem e ruírem, reis e tiranos passarem e um povo que sempre permaneceu, firme, resiliente e apaixonadamente ligado à sua identidade. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma jornada profunda pela Ucrânia. Suas origens, suas riquezas, sua cultura vibrante e a beleza inegável de um país que se recusa a desaparecer. A história da Ucrânia remonta a tempos antigos, muito antes de ela carregar o nome que conhecemos hoje. Entre os séculos 9 e 13, a região deu origem ao que é considerado o berço da civilização eslava oriental, a Rus de Kiev. Um poderoso estado medieval que não só deu origem ao atual território ucraniano, mas também influenciou profundamente a formação da Rússia e da Bielorrússia. Kiev, a capital, foi por muito tempo o centro espiritual e político do mundo eslavo. Era um polo de comércio, cultura e fé, onde o cristianismo ortodoxo floresceu e a escrita cirílica se espalhou. Com o tempo, no entanto, a Rus de Kiev enfraqueceu e a Ucrânia passou a ser disputada por impérios vizinhos: Polônia, Lituânia, Império Otomano, Império Austro-Húngaro e, claro, a Rússia czarista e soviética. Cada um desses domínios deixou marcas profundas na língua, na arquitetura, nas tradições e até nas feridas ainda abertas da nação. Durante o século XX, a Ucrânia viveu momentos de dor incomparável. Um dos mais trágicos foi o Holodomor, a grande fome artificial provocada pelo regime de Stalin entre 1932 e 1933. Milhões de ucranianos morreram, aldeias inteiras desapareceram, e o silêncio imposto por décadas só foi quebrado recentemente, quando o país pôde contar sua própria história. Depois disso, vieram a Segunda Guerra Mundial, o domínio soviético e, finalmente, a independência, conquistada em 1991, após o colapso da União Soviética. Mas a independência não significou estabilidade. A Ucrânia passou por revoluções, tensões políticas internas e pressões externas, principalmente vindas da Rússia. Em 2014, o mundo voltou os olhos para Kiev, quando o povo ocupou as ruas na Revolução da Dignidade, derrubando um governo pró-Moscou. Pouco depois, a Crimeia foi anexada pela Rússia e uma guerra se iniciou no leste do país, alimentada por grupos separatistas armados. E em 2022, o que parecia impensável se tornou realidade. A Ucrânia foi invadida em larga escala, em pleno século XXI, desafiando a ordem internacional e reacendendo a força de um povo que decidiu não se render. Mas a Ucrânia é muito mais que suas dores. Ela é um país de cores vibrantes, culinária marcante, natureza exuberante e uma cultura rica que pulsa em cada canto de suas cidades e vilarejos. Ao caminhar pelas ruas de Lviv, no oeste, parece que se está em um conto europeu medieval. A cidade, patrimônio da Unesco, mistura traços austro-húngaros, poloneses e ucranianos, com cafés charmosos e igrejas barrocas. Já em Odessa, no sul, às margens do Mar Negro, o cenário muda. É uma cidade costeira, calorosa, que exala arte, literatura e uma energia pulsante, mesmo em tempos difíceis. No norte, Kiev permanece imponente. A capital, com seus mosteiros dourados, avenidas largas e a alma resistente de seu povo, representa a espinha dorsal de uma nação que luta não apenas por território, mas por identidade, por cultura e por liberdade. Monumentos como a Catedral de Santa Sofia, o Mosteiro das Cavernas de Kiev e a Praça Maidan carregam não apenas beleza arquitetônica, mas também simbolismo e história viva. E quando se fala de belezas naturais, a Ucrânia surpreende.
Dos picos nevados dos Cárpatos, onde se encontra a tradicional hospitalidade montanhesa, aos campos de girassóis e trigo dourado que se estendem até onde os olhos alcançam, a paisagem ucraniana parece saída de uma pintura. O rio Dnieper corta o país como uma veia vital, alimentando cidades, histórias e esperanças. No sul, as praias do Mar Negro oferecem um refúgio sereno. E nas florestas da Polésia, a natureza permanece intocada, misteriosa e encantadora. O povo ucraniano é um dos maiores tesouros da nação. Orgulhoso, criativo e profundamente conectado às suas raízes, ele mantém viva uma cultura folclórica rica, com danças tradicionais como o hopak, bordados típicos chamados de vyshyvanka e canções que atravessam gerações. A cozinha ucraniana também reflete esse vínculo com a terra e a família. O borscht, sopa de beterraba com creme azedo, os vareniki, parecidos com raviolis recheados, e o pão pasca, símbolo da Páscoa ortodoxa. Cada prato conta uma história, cada tempero traz uma memória. Além disso, há um espírito artístico e literário profundo. Escritores como Taras Shevchenko, o grande poeta nacional, ou Lessia Ukrainka, que desafiou os padrões da época, moldaram a alma intelectual do país. A música, o teatro e o cinema também seguem crescendo, mesmo sob as sombras da guerra, como uma forma de resistência e afirmação de identidade. E há também curiosidades que poucos conhecem. A Ucrânia é o lar do maior avião do mundo, o Antonov An-225 Mriya, destruído durante a invasão de 2022, um símbolo de engenharia e orgulho nacional. A cidade de Pripyat, próxima à usina de Chernobyl, atrai milhares de visitantes por ano, interessados em entender os efeitos de uma tragédia nuclear que marcou o século XX. E mesmo com toda a atenção recente, a Ucrânia se mantém na vanguarda tecnológica em setores como TI e agricultura de precisão. Falar da Ucrânia é contar a história de um povo que se recusa a ser apagado. É entender que mesmo diante da dor, da perda, da guerra, existe vida, arte, beleza, cultura e esperança. Um país que carrega no corpo as cicatrizes do passado, mas que caminha com a cabeça erguida, enfrentando o futuro com coragem. A Ucrânia não é apenas uma nação em luta. É um símbolo do poder da identidade, da importância da cultura e da resistência de um povo que ama sua terra com cada célula do corpo. E enquanto houver um ucraniano de pé, cantando, escrevendo, cozinhando, sorrindo ou lutando, a Ucrânia continuará viva.